da palavra de Deus, justamente por sua esposa e sua filha, seja bem-vindo nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos da paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que estou muito alegre, né? Eu e minha esposa fizemos agora na vinda, fizemos esse aqui. Então nós vamos lá glorificar o Senhor. E enquanto eu estava sentado aí, Deus estava palestrando comigo enquanto estava sentado. Aproveitar que o Gelson está aqui, eu quero chamar ele também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho, companheiro, que aí sempre conosco aí nessa batalha, nessa peleja, vai estar ministrando junto comigo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, livro de Tessalonicenses, 1, capítulo 4, versículo 15. Amém? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, a gente vai esperar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não perecemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar é isso mesmo, encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Deus, quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa oportunidade. Pai, estamos aqui com seriedade para pregoar a tua palavra. Pai amado, Pai querido, cada homem, cada mulher, cada criança que se encontra aqui, cada um está incumbido de uma responsabilidade de louvar, engrandecer, enaltecer e bendizer o teu santo nome. Pai, agora vamos, Senhor, Pai, ministrar a palavra do Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que venha do Pai da glória, falar em nossos corações através dessa palavra, e que a mesma palavra, meu Pai, vai falar no coração de cada irmão, de cada irmã. É isso que peça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero deixar para os irmãos também para a meditação em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus. Versículo 1 a 5. Glória a Deus. A vinda do Senhor, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos os quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa de sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio, e eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foram tirados das águas, e no meio das águas subsistem,
pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se revela como um tesouro, e guardada para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glória a Deus. Muito muito alegre estar aqui do lado do Fábio Gomes. Glória a Deus. Estaremos ministrando uma pregação junto e vai ser uma maravilha dos céus sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, e amados e queridos irmãos, acerca do arrebatamento, aleluia, essa palavra com o Senhor deixou para que no dia de hoje venhamos meditar. Quem será esse que virá do céu? Quem será esse a qual a trombeta vai tocar? Quem será esse, aleluia, que vai mandar ordenar, aleluia, o fogo devolver os mortos, a água devolver os seus mortos, aleluia, a terra, aleluia, o mar, devolver todo aquele que, aleluia, já se foram. Quem é esse, aleluia, que vai me chamar aqueles, aleluia, fiéis que têm buscado a presença do Senhor? Quem é esse? É Jesus de Nazaré, segundo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Diz agora que ele vem montado, aleluia, em cima do seu cavalo, aleluia, e sua vestimenta salpicada do sangue. Amados e queridos irmãos, aleluia, que Jesus agora, aleluia, não vem mais como advogado. Jesus agora, aleluia, não vem, aleluia, mais para advogar a sua causa. Jesus agora vem como juiz, aleluia, vem como homem, aleluia, para buscar aqueles que estão retos, que estão puros, que estão levando, aleluia, as coisas de Deus, com sinceridade, com amor e com carinho, aleluia, não fazendo divisão e restrição, aleluia, da palavra do Senhor. Que é esse que vem montar sobre esse cavalo, aleluia, que diz a Bíblia Sagrada, é Jesus, o Nazareno, aleluia, tenho certeza que se ele hoje, e nós tivermos nossa mulher de santidade, ele vai buscar cada um de nós. Glória a Deus. É uma palavra profunda. Moisés usou para montar, para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras. O apóstolo Pedro, ao ter essa revelação, ele tão somente já nos lembrava como nos tempos atuais, homens e mulheres incrédulos, que viam muitas pessoas partindo, muitas pessoas indo dessa vida para outra, e eles começaram a escarnecer, assim como nos tempos atuais. Nos tempos atuais está a mesma coisa, complementando uma palavra com a outra. O mesmo Jesus que falou que vai voltar, ele voltará para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que persevera até o fim, que acredita na sua doutrina, da palavra de Deus, e sabe que vai para os céus. Mas nos tempos difíceis, anos de 2009, nos anos que há por vir, é um ano de tecnologia que faz muitos até descrer, que faz muitos até não acreditar que Jesus Cristo há de voltar. Mas nós que estamos perseverando até o fim, sabemos que ele há de voltar para buscar os salvos. Aleluia, ainda diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, aleluia, que nós devemos lembrar do nosso Criador na nossa mocidade. Como vai ser a nossa mocidade diante de Deus, ou a nossa velhice, no dia de julgamento, no dia de juízo, após esse mesmo Jesus a voltar, após esse mesmo Jesus, aleluia, vai estar mostrando esse balanço, aleluia, o meu feito, aleluia, a minha caminhada, o meu andar, o meu falar, o meu proceder, esse Jesus, aleluia, agora, aleluia, eu creio que ele vai fazer como fez ali com Daniel, aleluia, quando falou bem, aleluia, aleluia, eu pensei, encontrei falta, aleluia, nós não podemos ficar em falta, porque Jesus disse, ele vai voltar e fala, aleluia,
diz que um vai ser deixado e o outro vai ser levado. Um será deixado e o outro será levado. Assim como nos dias de Noé, ele apregoou, ele anunciou, ele advertiu, ele alertou, mas o povo não queria ouvir. Mas quando Noé entrou na arca, Noé e sua família, e os animais que foram selecionados pelo próprio Deus, casal por casal, eles se salvaram das águas do dilúvio. E assim são somente os homens livres que vão acreditar no pregoeiro da justiça. Eles das águas do dilúvio. Mas observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia diz que nenhuma alma se salvou, a não ser Noé e sua família. O mesmo aconteceu em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, Ló era um homem justo e sua família também. A única somente que tinha o lado virado para o lado material é a sua mulher. Então somente quando veio ordenando dos anjos dizendo assim: tirai-o dessa cidade, porque fogo e enxofre descerá do céu. O que acontece? Eles, ao sair da cidade, a mulher de Ló olha para trás, vira espada de sal. Os homicídios que não quiseram se converter inicialmente foram consumidos com fogo e enxofre, porque não quiseram ouvir o homem de Deus e nem observar os testemunhos de um homem de Deus. Assim está esse tempo. Eles comem, bebem, casam de casamento até o dia em que o arrebatamento há de acontecer, e eles não vão perceber a hora em que Jesus voltou para buscar sua igreja. Ló estava, aleluia, Sodoma e Gomorra, como foi falado, aleluia, mas Deus lembrou-se dele por causa da sua justiça. É o homem que tinha justiça. O mesmo aconteceu com Noé, aleluia, quando Deus, aleluia, queria destruir todos aqueles que pecaram, fazer coisas erradas, verão o nosso Deus, aleluia. Deus olhou para o céu e viu um pregoeiro da justiça, viu um que não se corrompeu, viu um que não se contaminou, viu um que não era de qualquer maneira, viu um, aleluia, que não era crente, aleluia, de qualquer jeito, mas ele amava, aleluia, o que era conheceria. Deus mandou uma manhã, aleluia, Deus, porque Noé, aleluia, acreditava, aleluia, na justiça e acreditava em quem criou. Noé era a transformação do Senhor. Noé, aleluia, guardou a palavra de Deus, aleluia. Noé era um homem, aleluia, que tinha sua crença apontada para Deus, porque sabia que ninguém poderia falar se não Deus fosse poderoso. Diz a Bíblia, aleluia, nesse mesmo capítulo, versículo, a qual foi falado que 150 anos o homem pregou a palavra do Senhor para aqueles que tinham necessidade, mas não deram ouvido, chamaram de homem de dignidade, aleluia. Olha, a coisa mesmo, ou o capelo, não merecia, e não deram fé, porque ele não chovia, ele bebia lá no orvalho, aleluia, e de repente, aleluia, não era a pessoa pregar, vai vir no mundo, eles não deram ouvir, já estavam no comichão, já estavam ligando o pecado, já ia na prostituição, na coisa morrendo, nas coisas atrás no céu, aí ele mostrou a sua palavra, não faria de qualquer maneira, mandou lá, veio de novo, mas o fiel, mais justo, estava na presença do Senhor, que a Bíblia que deu com o povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, não muda, não muda. Só estamos aqui de passagem. Se formos hoje, amém. Se formos amanhã, amém também. E se o arrebatamento acontecer, estamos preparados. Homens e mulheres do tempo passado, eles acreditaram nas sagradas escrituras. Eles acreditaram no Criador, que encheu com o Espírito Santo para se alertar, avisar e bem dizer que o tempo nessa vida é mínimo. É pouquinho mais que o homem possa fazer. É guardar os mandamentos, temer a Deus, ser um homem íntimo e andar conforme a regra de justiça do Criador. Mas o que acontece? Ele tem avisado que vai voltar. Ele tem avisado que vai
Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia agora no livro de Provérbios, capítulo 1, versos 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temeram o Senhor guardaram seus mandamentos. Aleluia, profeta e um chamado Daniel. Diz a Bíblia Sagrada agora que o rei separa a Daniel, aleluia, e mais 120 homens para ser, aleluia, homens conceituados ali naquela província. Diz o texto agora, aleluia, que quando traram alimento para Daniel, diz a Bíblia Sagrada que Daniel viu que era comida contaminada, viu, aleluia, Daniel, que era comida que não prestava. Daniel, aleluia, começou a conversar com aquele homem que trazia alimentação e disse: dessa não comerei, pode tu preparar comida para mim. Diz a Bíblia Sagrada agora que Daniel não se contamina mais com os homens que andaram em pecado, que andavam de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque Daniel conhecia o Deus que levava ele na profundidade. Daniel conhecia o Deus que tinha algo sobrenatural. Daniel sabia, aleluia, o plano e a obra do Senhor sobre a vida dele. E muitos que viram Daniel com abertura, aleluia, diz a Bíblia Sagrada que eles se maravilharam, porque Daniel estava mais formoso, ele estava mais forte. Sabe por quê? Não precisamos comer alimento, aleluia, segundo, aleluia, que veio para matar, roubar e destruir aquilo que Jesus preparou para nós. Então devemos, aleluia, comer uma aleluia, oferecidos, manjares, desse rei, desse mundo, aleluia, temos, aleluia, de se preparar a nossa vida, a nossa alma, para Deus, o que nós temos preparado para quem será Jesus, o Senhor, está usando para buscar essa igreja. Ao atravessar desta vida para outra, antes de atravessar, temos que estar preparados, temos que estar conectados, temos que estar ligados, temos que estar com o Espírito do Senhor, pois só poderá ser salvo quem se arrependeu, quem abandonou o mundanismo e quem teve todo o coração na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é sinal que alguém vai ficar. Meu Deus. Estavam dois dormindo, um foi e o outro ficou. Estavam dois no campo, um foi e o outro ficou. Estavam dois andando, um foi e o outro ficou. Estavam dois pregadores pregando, os dois foram. Escutaram, desligaram, ficou. Glória a Deus. Mas todos que estão aqui nessa congregação e nesta noite de culto, descobrir o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Todos que estão aqui provarão quanto que ele trombeta, quando trombeta soar, e o rei do Senhor descerá do céu, com a misericórdia, santo, e os que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Para a glória, irmão, para a glória. Apóstolo Paulo disse que olhos são filhos. Aleluia. Apóstolo Paulo não teve qualquer visão, não teve miragem, nem dormiu de barriga cheia. Apóstolo Paulo viu a grandeza e o poder de Deus. Apóstolo Paulo viu, aleluia, e o que estava preparado para ele, aleluia, e para todos aqueles que viessem perseverar no Senhor. Apóstolo Paulo não estava de brincadeira, não perdeu seu tempo de evangelho e nem para a cabeça, aleluia, por causa do nome que ia ficar com base no dia de hoje. Apóstolo Paulo, seja de apóstolo Paulo. Não, apóstolo Paulo tinha falado, aleluia,
condenando, já tem muitos que já estão jogando água abaixo, entrega agora, quando não se mata, com veneno de chupim, leva o próprio tiro para a porra da cabeça, mas amado, eu quero dizer essa noite, aleluia, que Jesus, aleluia, ele disse que é o Pai, mas ele disse também que morreria, porque na primeira vida, Deus, ele veio com poder, mas na segunda vida ele virá, como eu, da tribo de Judá, para buscar o dinheiro para morar no céu. Aleluia. Tendo uma triste e sete olhos. A Bíblia diz que é 12º foi, cadê? Arrebatamento da igreja. Os 4 cantos do mundo em desespero. Aonde está aquele povo? Para onde foi? Para onde os levaram? O inimigo de nossa alma, através dos meios de comunicação, através dos meios de televisão, através do jornalismo, através da reportagem, já tem preparado o mundo, pois já sabe que o arrebatamento da igreja já está posto a acontecer, já está perto de acontecer. Alguma coisa há de acontecer daqui para frente, e muitos já têm percebido que algo há de acontecer. Os percebidos dizendo: será que os alienígenas que nós temos aqui na Terra, será que haverá um grande estrondo igual os crentes estão falando? Porque já há fenômenos da natureza aparecendo, como maremoto, terremoto, incêndio, furacão, pessoas que se vão em Marte e ninguém sabe para onde vão. Mas a Bíblia Sagrada diz: se morrerem com Cristo, irá para o paraíso. Se morrerem sem Jesus, irá para o inferno. Mas aqueles que morrem com Jesus Cristo ressuscitarão para poder ir para as mansões celestiais. Mas observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Aleluia. ela não falha. Todas as profecias de homens estão se cumprindo. Uma das maiores profecias, o fenômeno que vai rolar nos 4 cantos da terra, é o rapto da igreja, é o arrebatamento da igreja. Não perca tempo! Saia sem tempo! Pois já estão voltando! Muitas coisas estão acontecendo nos 4 cantos do mundo! É só ligar o jornalismo, a violência aumenta, é guerra de nações, guerra de comunidade, insanidade, peste, doenças em vários lugares, o amor desfriado, pai contra filho, filho contra pai, isso já é um sinal do fim de todas as coisas. Ezequiel falou assim: já vem o fim e o fim vem, prepare-se para se encontrar com o Senhor Deus. Esse que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. As 5 loucas, aleluia, perderam, aleluia, a oportunidade de salvar, aleluia, cantando, aleluia, louvando, aleluia, juntamente com o esposo, aleluia, porque de repente ele esqueceu de guardar o que tinha, o que nós temos que guardar. Evangelista Paulo, eu vou explicar essa noite o que nós devemos guardar: a santidade, o amor, a busca, aleluia, que tem sido até difícil, aleluia, de buscar a Deus, é uma luta.
Quem foi para o inferno quer tomar um cafezinho, não pode mais. Quem foi para o inferno quer almoçar, não pode mais. Quem foi para o inferno quer lanchar, não pode mais. Quem está no inferno quer descansar e não pode mais. No livro do Apocalipse nos diz assim, que é 24 horas por dia em tormenta. 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pois eles tiveram a oportunidade para serem descanso eterno. E eles não fizeram. Uma coisa eu tenho para você dizer aqui hoje: aceita Jesus enquanto é tempo, antes que ele volte, ou antes que ele converse. Quer saber para outra? Quer saber como será? Quer saber como que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. A Bíblia diz assim: que Deus vem e avisa Elias. Elias, prepara o substituto, pois eu te levarei. Elias não somente fica em dúvida e pergunta para Deus: como Deus não foi embora? Eu vou morrer numa flecha perdida, eu vou morrer de incêndio, mas como que será isso? Deus diz para Elias, dizendo assim: eu vou te levar vivo. Vou te trazer prepara esse tudo. E a Bíblia diz que ele preparou o Eliseu. E agora Eliseu está preparado. A Bíblia diz que no redemoinho, carro de fogo de cavaleiros, vieram e passou e levou Elias aos céus. A mesma coisa aconteceu com Enoque. Enoque também não provou a morte. Deus partiu com mão, pois ele andava com Enoque. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés não somente ao morrer, a Bíblia diz que o corpo dele sumiu. E até os dias de hoje estão procurando e não acha mais. Assim acontecerá com a sua vida, com a minha vida, se acreditarmos no Senhor, se seguimos a Escritura. Não, só teremos amor para a vida e moraremos eternamente do lado de Deus. Aleluia. Bem-aventurado, aleluia. Bem-aventurado, aleluia, aquele que lava sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Amados e queridos, como é que pode o sangue lavar? Como é que pode o sangue limpar? Só pode ser o sangue de Jesus, o sangue que desceu no madeiro, só pode ser o sangue purificador. Jesus disse, aleluia, em uma das suas palavras pelo Espírito Santo, aleluia, no livro de Romanos, capítulo 1, aleluia, diz, capítulo 8 diz que nenhuma condenação há naqueles que andam, aleluia, segundo o Espírito, não segundo a carne, aleluia, os que andam, aleluia, em Espírito, amados e queridos, esse aí pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, ser tomado por Deus, aleluia, porque Deus não quer que os seus filhos e suas filhas venham anunciar uma vez por tipo, aleluia, de sangue, tem que ser o sangue do Calvário. Jesus, aleluia, não quer que seu filho e sua filha venham se perder. Quanto tem se perdido, quanto tem esquecido de lavar a nova vestimenta, aleluia, no sangue do Cordeiro. Aí fora, sou a prova, quando, aleluia, pensa que não está no mundo, quando pensa que não, recebemos a notícia que morreu, que não houve arrependimento, aleluia, para onde é que foi a sua eternidade? A primeira, aleluia, é o plano de todo orgulho e prazer, é o céu. A segunda, com um pouco de tristeza no coração, é o inferno, que eu creio que Deus, aleluia, não quer que seus filhos sejam no inferno. A Bíblia diz que Deus dissesse, aleluia, quando morre, aleluia, o ímpio, mas todavia o coração de Deus alegra-se quando o justo, aleluia, vai até para a glória. Amados e queridos irmãos, aleluia, eu não sei como é que Jesus vai buscar, eu não sei como é que ele vai fazer. O dia o pastor Antônio disse, aleluia, Deus não quer saber como é que vai se salvar, se vai ser uma hora perdida, se o homem vai superar. Ele quer se salvar, ele não quer perder sua alma para Satanás. Jesus Cristo, aleluia, ele quer a igreja para adorar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a alma que pecar, disse Ezequiel, essa morrerá. Ao observar a Bíblia Sagrada, no arrebatamento da igreja, Deus há de levar só os que estão preparados, os que estão preparados
Tem que estar arrependido e crer nas sagradas escrituras que Jesus Cristo morreu pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas. Após o arrebatamento da igreja de Cristo, aleluia. Agora diz a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 7, aleluia, e no versículo, aleluia, 9, que agora, aleluia, são um tal de mártires, aleluia, que entram para o reino do céu. Esse não entra na base do arrebatamento, esse entra na base da dor, esse entra na base do sofrimento, e diz agora a Bíblia Sagrada, aleluia, quem são esses que estão entrando, quem são essa multidão, aleluia, geração, povo de língua, que estão passando, diz a Bíblia agora, aleluia, que esses são os mártires, aleluia, foi aqueles que sofreram, aleluia, não morreram, aleluia, não receberam a marca do anticristo, não receberam a marca da besta, aleluia, mas preferiram morrer, aleluia, adorando a Cristo, preferiram, aleluia, morrer, e diz a Bíblia ainda, aleluia, no versículo, aleluia, 3, que muitos iam bater palma na entrada desses homens, sabe por quê? Esses não entraram, aleluia, em arrebatamento, esses não entraram, aleluia, que eram fiéis, mas eles entraram sim, sabe por quê, irmão? Aleluia, eles viram que a igreja de Cristo estava sendo arrebatada, e viram, aleluia, que tinha sido uma oportunidade, o Espírito Santo veio na terra, aleluia, não tem mais Espírito Santo, e nem palavra, agora seja Cristo, ou a marca da besta, ou vai morrer, aleluia, para o inferno, ou vai, aleluia, morrer para o céu, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, essa segunda oportunidade, para a igreja de Cristo, não fica, aleluia, merecendo o inferno, mas quer ter vida e vida com abundância. Glória a Deus. No finalzinho do livro de Apocalipse está escrito assim: eu sou Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E vi, glória a Deus. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida está aqui. A água da vida é a palavra de Deus. A água da vida está te mostrando a verdade, como o Evangelho é. Sem a palavra de Deus, nunca chegarei aos céus. No livro de Isaías, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca entrarão os céus, nunca falarão para isso, nunca sentirão como está morando no céu celestial. Porque vai que a vida sagrada, para morar as mansões celestiais, tem que perseverar até o fim, tem que acreditar no Evangelho, tem que ler a Sagrada Escritura e seguir essa palavra, o Senhor que é. Agora eu pedi, aleluia, a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. E muitos aí estão dizendo que todo caminho é para Deus, é mentira. Não se enganam. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que no final dos tempos, aleluia, no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, surgiria o vosso doutor, o vosso mestre, homens, aleluia, com intento, aleluia, de tirar o povo de Deus do caminho, a sombra nos ensinou, aleluia, agora, aleluia, as coisas espirituais, aleluia, não vai mais, não precisa se mais jejuar, não precisa se mais orar, não precisa mais lutar pelo de Deus, estou dizendo aí, aleluia, que Cristo já fez o sacrifício lá na cruz, estão dizendo por aí, aleluia, que Cristo, aleluia, está penitente pelos pecados, aleluia, diz a Bíblia no dia que estava Jesus Cristo junto com os seus discípulos, aleluia, estavam tentando, levantaram ali os homens, aleluia, pelo Satanás, e perguntaram por que os seus discípulos não jejuam, aleluia, Jesus diz, como é que pode o noivo, o esposo, aleluia, estar junto, e aleluia, ele jejuar, mas terão dias que terão que jejuar, terão dias que terão
Tem dois reinos. O espiritual, que é da glória de Deus, e o espiritual, aleluia, onde vai ser lançado o inferno, o Satanás, os seus demônios, o anticristo, o falso profeta, do lago de fogo e enxofre. Há dois reinos, há duas batalhas, há duas pelejas. O diabo quer levar para um lado, o Espírito Santo puxa para o outro. O diabo quer levar para o mundanismo, o Espírito Santo quer buscar para a santidade. Aleluia, quer falando isso, aleluia, fica uma coisa meio chata, mas quando Deus manda falar, aleluia, tem que falar. Não sabemos mais quem é crente, não sabemos a quem dá para o Senhor. O mundo está igual à igreja, a igreja está igual ao mundo. Aleluia, nós olhamos para um, aleluia, não sabemos se damos bom dia ou se damos a paz do Senhor. Nós olhamos para outro, não sabemos se falando se dá a paz do Senhor ou se falamos bom dia, porque está andando igual ao mundo. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 2, verso 15, não olheis o mundo nem as coisas que lemos lá, porque quem é o mundo do Pai não sabe. Ninguém dá a palavra de despertamento, quando dá idólatra igual ao mundo, quando dá idólatra fazendo as coisas igual ao mundo, então você deve que é normal, não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, aleluia, é o que não se mostrou, aleluia, ele fala que não precisa da saia não precisa da fruta meu punho, aleluia, isso é coisa de maluco, desequilibrado, aleluia, mas se for para ser maluco eu sou um deles, porque Jesus disse que eles vão, aleluia, erraram o caminho, aleluia, não sai da posição que Jesus te mostrou, não sai da posição que Jesus te ensinou, não sai do mandamento dessa palavra, se estão dizendo por aí que são crentes carentes, ele quer ser um crente carente subindo no céu, e quer ser um crente todo renovado, e Deus está aqui na bola, e depois vai dar um inferno. Meu Deus do céu. Observando detalhes por detalhes, palavras por palavras, está difícil de entender quem é quem. Só pelo Espírito de Deus, só pela visão celestial. A palavra de Deus diz que eu te Espírito, provai o Espírito, para sentir, perceber e entender de Deus, onde Satanás aquilo que se procede. Estamos nos finais do século, estamos nas últimas horas, últimos momentos, reta final, terceiro relacionamento da igreja. Jesus Cristo está voltando, os maravilhas de outros livros da Bíblia Sagrada têm se cumprido com velocidade. A Bíblia diz, e havereis sombra mesmo a diferença, que serve a Deus do que é, do justo do ímpio, do que serve do que não serve, do que vai para o céu e do que vai para o inferno. Mas o que acontece? A Bíblia diz que o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele é astuto. E se for possível, ele se transforma até em anjo de luz. Temos que ser com a espada na mão. Temos que ser com o discernimento do Espírito. E quando ele se aproximar, uma barriga de fogo vai descer. E ele vai recuar. Ele vai para o céu. E nós vamos para o céu. A igreja agora só tem o coração, Deus só tem o coração. Aleluia, não se preocupa não, irmão. Anda do jeito que tu tá, porque Jesus só tem o coração. Aleluia, antigamente era assim. Aleluia, venha como está. Porque Jesus quer, aleluia, faz a obra vai mudar. Agora não venha como está e fique como quiser. Aleluia, não é do jeito de Deus, não é do jeito da palavra. É do jeito do homem e da mulher. Estão querendo mudar o evangelho. Estão querendo mudar, aleluia, a obra é a casa de Deus. Estão querendo banalizar, aleluia, o evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz, aleluia, coitado desse pai, sei que não podia ter conhecido, não deveria ter uma chance, mas depois que conheceu, provou, ainda se alimentou, agora está fazendo
verdadeira. Tudo está se cumprindo na íntegra. E hoje, meditando no livro de Ezequiel, eu estava observando acerca da profanação do santuário. Deus não somente diz assim para Ezequiel: Deus, olha aí, meu filho. Quando ele olha, ele vê os anciões, ele vê homens e mulheres, tudo se profanando e profanando o santuário, e dizendo: Deus já não está conosco, Deus já não é mais conosco. O que eu tenho observado com isso é o fim de todas as coisas. Santuário profanado, homens e mulheres, dizendo: mas profanando tudo nesse mundo. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Eles não têm as profanas vontades do Senhor. A vontade de Deus é dolorosa, mas causa salvação. A vontade de Deus é uma vontade prolongada. Ele promete, mas ele vai cumprir. Ele não causa. A Bíblia diz que quem causa é o diabo. Deus não causa. Ele vai cumprir na hora certa. Deus não vai chegar nem antes e nem depois. Ele vai chegar na hora certa. Eu tenho observado detalhes e mais detalhes. Homens e mulheres que começaram no Espírito e estão terminando na carne. Começaram, glória a Deus, aleluia. E agora estão começando com as músicas mundanas lá de fora. Eles já têm condições de Satanás. E não são mais condições espirituais. Eles dizem até aqui que vai melhor se não agora. Temos que imitar lá de fora. E a Bíblia diz: se o sal, que é o sal, ele fosse misturado, e ele não somente não vai haver jeito nenhum. O servo de Deus é diferente. Ele não vive conforme o recurso desse mundo. Ele vive conforme a vontade de Deus. Não arrebatamento da igreja. Não se conforma com as coisas dessa vida. Disse o apóstolo Paulo: ser imitador de mim, porque eu sou imitador de Cristo. Amados, temos que imitar, aleluia, a palavra do Senhor. Como, aleluia, apóstolo Paulo e os profetas, apóstolos, aleluia, os homens e mulheres de Deus deixaram a palavra sem tirar e sem colocar no tio. Mas hoje em dia, aleluia, de ver a igreja, aleluia, o mundo imita a igreja, aleluia, quem está imitando, aleluia, o mundo é a igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Tem certa igreja que parece até, aleluia, um salão de boutique, ou um cenário, aleluia, de desfile. Estão fazendo na casa de Deus, aleluia, um domingão, aleluia, como se fosse um shopping center. Aleluia. Trabalhando lá, chorando como não é a férias. Olha como está levantando homens, aleluia, mulheres, que estão provando o santuário, a casa de Deus, o lugar provando, que era o lugar de oração, o lugar de oração agora, aleluia, está virando bagunça, o lugar de oração agora, aleluia, ninguém quer dar mais ouvido, aleluia, quando pega a dona pregando, aleluia, se não está no celular, brincando no videogame no celular, está falando, aleluia, para quem qualquer namorada, que ela foi a casa de Deus, aleluia, é um playground, a casa de Deus é um lugar de buscar a presença do Senhor. O que viemos fazer aqui hoje, já é para brincar, o que viemos fazer aqui hoje, já é para ficar de qualquer maneira, não saímos de dentro do nosso lar, para ficar aqui, aleluia, bonitinho, aleluia, para dizer, somos crentes, somos cristãos, não, irmão, estamos aqui para aprender, estamos aqui para buscar, aleluia, a santidade, aleluia, e a vontade mais e mais de buscar o Senhor, porque o dia são mal, irmão, o dia são difíceis, aleluia, não está dando, aleluia, para viver dessa maneira nesse mundo, temos que pedir a cara que a do Senhor Jesus, que queremos que a graça, cor, revestimento, são, decorar, aleluia, porque ali aquele irmão que está aqui, aquele irmão, sabe a vida que passa, sabe a beleza que perde, sabe que aleluia que não foi Jesus na sua vida, já tinha chutado toda a barraca, já tinha chutado Paulo, mas Jesus Cristo diz, aleluia, aleluia, que devemos relaxar, continuar a caminhada, e eu acreditamos aqui, o reino do céu não consiste em comida diga, o reino do céu é a adoração do povo, aleluia, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, não vai mudar. Os homens estão mudando, está se cumprindo na íntegra com o esfriamento da igreja. Glória a Deus. É o princípio e próximo do arrebatamento da igreja. Eu falei aqui uma vez
vou tornar a repetir. Glória a Deus. Para encerrar dentro desse detalhe. Aleluia, Jesus. Qualquer moda que o diabo inventa se espalha rápido. O diabo inventou uma moda na televisão, no jornal, na rua, todo mundo quer entrar. Glória a Deus. Agora, o microchip que já está aprovado. Já está aprovado. A equipe da ONU já aprovou também. A Organização das Nações Unidas. E por que não espalhou ainda? Onde só poderão comprar, vender, quem tiver a marca. Existe uma profecia, meu Deus do céu, eu não tenho um toque muito forte. Uma profecia bíblica que diz assim: até que seja tirado do meio de vós. No livro de Eclesiastes está escrito assim: Aleluia, Jesus. até que seja tirado do meio de vós. É porque o Espírito Santo ainda está na terra. Aleluia. É porque o Espírito Santo ainda está em nosso meio. É porque ele ainda está aí, porque vidas ainda precisam ouvir o Evangelho. Mas já foi feito reunião para secretar com o dinheiro. Já foi feito reunião. Aleluia. E eles têm contado como detalhe a violência, o roubo, o furto. Já começou pelos ônibus. É Rio Card. Glória a Deus. A escola é Rio Card. Alguns bancos, os cartões de crédito, já vêm com esse chip. Aleluia, Jesus. Mas na mão ainda. Glória a Deus. Já era para ser liberado, não foi liberado. Está uma discussão ainda por causa de quê? E eles não entendem. Mas a Bíblia responde: até que do meio seja tirado. Ele ainda está no nosso meio. Aleluia. Ele está aqui, o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele ainda está em nosso meio. Aleluia. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Pode ser daqui a pouco. Pode ser logo. A Bíblia diz assim: estai preparado até que o momento seja. E aí virá o fim. Meu Deus. Glória a Deus. Já está tudo pronto. O anticristo toma conta. O palco para o anticristo já está preparado. Leis que afrouxam, imoralidades que aumentam. Igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja para tudo hoje. Santuário profanado. São poucos os santuários. Está levando a sua doutrina da palavra de Deus, do jeito que ela é. É só pesar na balança. É só pesar na balança. Se transgredir essa palavra, nunca entrarei no reino dos céus. Nunca entrarei. Ele ainda está no nosso meio. Pode acreditar. Mas não tem multidão! O multidão tem multidão! Se Cristo está no nosso meio, ele não tem na sua vida! Aleluia. Não tem o chifre na sua mão! Não tem o chifre na sua testa! O Apocalipse vai se cumprir ao pé da letra! E só poderão comprar, vender, negociar quem tiver a marca da testa na mão! Por isso o Espírito Santo está em nosso meio! Mas ele vai ser tirado junto com a igreja! Aleluia. Muitos pensam que a marca da besta vai ser uma tatuagem. Muitos pensam que vai ser um carimbo. Vai ser algo da tecnologia. Foi como foi falado aqui. E porque Jesus está em nosso meio, o Espírito Santo, a presença do Senhor. Aí, o Senhor não deixar que isso aconteça. Sabe por quê? Ele ainda quer salvar a nossa família, quer salvar a nossa parentela. Ele quer salvar os nossos. Amados e queridos, Deus diz para que nós viemos pregar o Evangelho. Vamos pregar para a nossa família, para dentro da nossa casa, para a nossa vizinhança. Vamos pregar para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus está voltando. Irmão, vou falar só isso aqui para encerrar. Abre o olho, fica desperto, despertado e vigilante.
porque a Microsoft, eu estou acompanhando a tecnologia, lançou o Windows 7. E por causa de que do 7 eu não sei. Porque ela vinha com o Windows XP, primeiro começou com o Windows 98, depois veio o Windows Millennium, depois veio o Windows XP, aí transferiu a ideia para o Windows Vista e agora o Windows 7. O microchip já está aprovado. Os computadores já identificam os cartões de crédito com o chip. Uma coisa eu vou falar. O Espírito Santo está no nosso meio. Mas ele vai ser tirado. Lançou agora. Na virada do ano vai ser transferido o novo Windows. O Windows 7. O diabo já tem preparado o palco para o anticristo. Prepare-te, porque o tempo do filho já se aproxima. Estamos caminhando para isso. Eu deixo por aqui minhas considerações finais. Deus possa falar mais forte, para não das considerações finais dele. Que Deus possa falar mais forte a cada coração. Que a palavra dela de hoje foi essa, o arrebatamento da igreja. Desperta, porque o tempo do fim já tem se aproximado. Pessoas estão brigando por causa de R$1. Estão matando um ou outro por causa de R$1. Por causa de uma coxinha de galinha. Vigília, pelo tempo do fim, nós vamos ficar cheia, ficar cheia. Deus possa falar mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos, que essa palavra também já está. Não tinha nada planejado, irmão. Sou sincero e falar, Deus nem sabia que eu ia vir aqui. Eu tinha falado para ele que era para outro lugar. Mas Deus preparou, não podemos falar. Por quê, Senhor? Por que tá? Não, é Deus que aparece diferente. Aleluia. Aleluia. Deus ele quer falar algo. Deus ele quer despertar. Deus quer dizer que vai acontecer. Então vamos se preparar. Eu preciso me santificar mais, eu preciso ter mais a casa do Deus para buscar mais e mais a santidade. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade e a paz de Deus com todos. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.